com a correção da atividade de ontem, tá? Como foi prometido, que nós iríamos ter aula todos os dias e sempre eu estarei corrigindo ou comentando, fazendo alguns comentários sobre a atividade do dia anterior. E vocês poderão também postar lá no grupo perguntas, dúvidas que tiverem durante a atividade. Lembrando que lá na atividade eu pedi para vocês, nós falamos ontem sobre o uso do dicionário, né? Pedi para vocês escreverem lá na pergunta o nome dos dicionários que vocês conhecem, possam conhecer. Então tá aí uma amostra do dicionário que nós usamos aqui na escola. Tem até essa foto aí eu coloquei como exemplo lá na atividade de vocês e pedi que não precisava desenhar, eu só coloquei para vocês terem um exemplo do que vocês teriam que fazer na atividade. Tem aí outro dicionário, que é o dicionário didático de língua portuguesa, né? O vermelhinho também, que é usado aqui na escola. O mini dicionário contemporâneo da língua portuguesa. Tem o mini dicionário Gama Curi de língua portuguesa. Aí sempre tem o nome do autor ou dos autores relacionado a cada dicionário. E o moderno dicionário escolar. Esses são alguns dicionários. Tem também um muito conhecido, que é o Aurélio, né? Muita gente conhece, muitos alunos já conhecem. Tem o mini dicionário do Aurélio, tem da turma da Mônica, do Ziraldo, que é o menino maluquinho. Então, todos esses autores também lançaram dicionários infantis, voltado para a educação infantil, né? Dos pequenininhos, do primeiro, do segundo ano, que já iniciam também no uso do dicionário. Na atividade de matemática, foi passado sobre a atividade sobre o ábaco. Coloquei aí a atividade para vocês estarem dando uma olhada e pedi para vocês preencherem os espaços em branco. O que nós vamos fazer? Vocês iriam contar, né? E abaixo vocês teriam que colocar o número referente. Por exemplo, nós temos aí 36. Aí tem as unidades e as dezenas. As unidades nós temos 6 pontinhos, 6 bloquinhos, e nas dezenas nós teremos 3. No amarelo, da primeira linha, no amarelo nós temos na parte das unidades, vamos ver se eu consigo. Então aqui, foi colocado aqui que vocês teriam que resolver. Então, vocês vão, lá vocês iriam contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, vocês colocariam o número 5. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. E colocaríamos o número 9. Então, ficaria 95. Aqui no outro desenho da primeira linha, viu, gente? Aqui tem o número 1, 2, 3, 4 nas unidades e um só nas dezenas. Na segunda linha da atividade de vocês, ó, na segunda linha, aonde tem
o primeiro quadrado, né? Aqui vamos contar, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, colocaríamos o 9, né? Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, colocaríamos o 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, coloca o 7. 1, 2, colocaríamos o 2. Continuando aqui, aqui vai ficar, ó, como não tem nenhum pintado, vocês colocam o 0. Contando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Coloca o 7, forma o número 70. Aqui, 3. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. Colocamos o 4. 1, 2, 3, 4, 5. E aqui nós também temos 5. Vai ficar o número 55. Afastar aqui um pouquinho o ábaco. Aqui já é o contrário. Nós temos os números e vocês vão pintar a quantidade que está pedindo. Aqui é o 7, foi pintado 7 bolinhas. E aqui foram pintadas 5 bolinhas. Aqui vai ser pintado uma bolinha. E aqui vai ser pintado 2 bolinhas. Aqui vai ser pintado 3 bolinhas. E aqui vai ser pintado 6 bolinhas, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lá no material de vocês, vocês podem estar fazendo tudo colorido, tá, pessoal? É para desenhar o ábaco no caderno, para poder resolver. Aqui vai ficar 8, vocês vão pintar 8, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. O próximo. 3, 1, 2, 3. Aqui tem o número 5, vou pintar 5, ó. 1, 2, 3, 4, 5 e 1. Aqui, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui vai ser 8. 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Aqui eu vou pintar 2. E aqui eu vou pintar as 9. Porque no máximo tem que ser 9, tá? Aqui, como é 0, eu não vou pintar nenhuma. E aqui eu vou pintar 4. Aqui, como é 9 e ele só tem que ter até 9. E aqui é 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? Como o nosso vídeo ele tem que ser rapidinho, então não tem como a professora tá pintando tudo detalhadamente, colorido, mas vocês em casa, eu tenho certeza que vocês capricharam na atividade. Nessa atividade, nós vemos que é sobre ciências. Eu pedi para vocês prestarem atenção na figura, na imagem. Essa imagem vocês também vão vê-la no livro,
ela tem no livro também, na página. Vocês podem, na hora que estiverem assistindo o vídeo aula, vocês podem dar pausa e lá no livro, na página 3, tá? Na página 3 de ciências. Aí eu venho pedindo aí para vocês a seguinte questão: que representação gráfica foi feita com os temperos nesta imagem? Então, vocês verem que essa imagem, ela está representando o mapa. Então, que mapa é esse? Então, aí vocês vão escrever que é o mapa mundi, tá? É a representação gráfica feita com os temperos nessa imagem. Por que será que ele colocou cada tempero num país, numa localidade, né? Então, é porque muitas vezes em cada região ou país eles têm temperos diferenciados. Eles têm o tempero da sua cultura, do seu lugar. Mais adiante nós vamos ver mais algumas coisas sobre esse tipo de cultura, tá? Então é importante aí que vocês tenham localizado que essa imagem é o mapa mundi, tá bom? Na outra atividade, nós falamos sobre a disciplina de história. Então foi mostrada uma imagem de história e eu pedi para vocês escrever alguma coisa, alguma situação que está acontecendo nessa imagem. Então essa representação aí, vocês verem que é de um lugar muito antigo, né? Que antepassadamente eram aldeias. Eles classificavam como aldeias, não eram cidades, eram aldeias. Muitas dessas aldeias, as pessoas trabalhavam em união, né? Por exemplo, uma família estava precisando de uma ajuda, igual nós fazemos hoje em dia, quando há uma necessidade de uma família que está precisando de alguma coisa, a comunidade se movimenta para ir lá ajudar. Então, uma das classificações que vocês vão colocar aí, que ela é uma aldeia ou uma pequena cidade. Outra situação, que eles trabalham em união, né? Que é uma figura de uma cidade que representa uma cidade muito antiga, né? Que as pessoas, de acordo com as vestes, eles são de uma mesma cultura, de uma mesma região, né? Não vou colocar religião aqui porque nós vestimos de maneira até iguais, mas somos de religiões diferentes, tem religiões diferentes, né? Então, de uma